Nessa aula a gente vai aprender tudo sobre a interface da Unity. Então vamos lá. Quando a gente abre a Unity pela primeira vez, ela vai vir dessa forma, com esse tipo de organização das janelas. Nós temos vários tipos de organização. Aqui na nossa direita, aqui na parte superior, ela já vem com a opção Default. Mas existem aqui alguns tipos de organização de janelas pré-definidos que você pode mudar, alterar. E qual seria o melhor? Não existe o melhor, mas no meu caso eu uso a opção Default. Só que eu faço uma pequena modificação. Como fazer essa modificação? Eu posso clicar na janela, eu clico e arrasto a janela. Eu posso arrastar ela para onde eu quiser. Então eu vou colocar aqui ela à minha direita. Então, por que eu fiz isso aqui? Porque agora, na aba Cena, nessa janela Cena, que é a janela do desenvolvedor, onde somente o desenvolvedor vê essa janela, onde ele pode adicionar objetos na cena, compor a cena de jogo dele, eu posso ver aqui facilmente os objetos, a minha cena, rotacionar pela minha cena, caminhar por ela. Enquanto que na minha aba Game, aqui na direita, é a aba responsável pela renderização da câmera. Então, eu tenho uma câmera na minha cena. Onde ela está? Aqui na nossa esquerda, nós temos uma hierarquia. Hierarquia de itens que compõem a nossa cena. Então, tudo que está listado aqui na nossa esquerda, dentro da aba Hierarquia, são itens, objetos que estão dentro do nosso ambiente de jogo. Por exemplo, Main Camera. Se eu clicar nela, você pode ver que ela está aqui selecionada. Então, ela está filmando, renderizando essa cena aqui, ó, essa visão. Certo? Beleza, então, como é que eu faço para movimentar dentro aqui da minha cena? Se eu clicar fundo com a bolinha do mouse, segurar o clique e arrastar, eu consigo arrastar a minha visão de desenvolvedor aqui pela minha aba, tá? No eixo X e Y. Se eu rotacionar a bolinha para frente ou para trás, é zoom. Tá? Botão direito do mouse, segurando, eu posso rotacionar essa minha visão aqui pela minha cena. E um outro comando que também é muito importante é o F, do Focus. Então eu vou focalizar qualquer item que eu estiver selecionando aqui na minha cena. Eu clico no item e aperto F. Então eu consigo focalizar a partir do objeto selecionado. Certo? Dentro da minha janela cena, nós temos aqui o modo 2D e o modo 3D. Tá? O que é o modo 3D? É quando a gente desseleciona esse modo 2D. Então nós conseguimos aqui dar uma olhada, a gente consegue visualizar a nossa cena por completo, tridimensionalmente. Agora, se eu clicar e ativar o 2D, eu consigo ver na visão de uma câmera 2D, de jogo 2D. Então você consegue fazer essa alternância de visão. Tá, aqui na aba Cena já está tudo certo. Agora a gente vai passar aqui para a aba Game. A aba Game você pode ver que ela é responsável pela visão da minha câmera, o que o jogador de fato está vendo. Tá? Então, o que você pode fazer aqui? Está vendo aqui o Free Aspect? Isso aqui é proporção. Então, o Free Aspect significa que a visão da minha câmera está se reajustando com o tamanho da minha aba Game. Olha só, quando eu aumento ou diminuo a aba Game, você pode ver ali na minha esquerda, na aba Cena, a câmera aumentando ou diminuindo. Então, para que isso não ocorra, eu vou clicar em Free Aspect e eu vou clicar aqui no mais. Vou adicionar uma resolução. Você pode adicionar a sua, do seu computador ou celular. Então, Full HD, eu já tenho uma aqui já pré-definida. Então, aqui essa visão Full HD. Porém, esse Flappy Bird, que é um joguinho que eu criei há pouco tempo, é para celular. Vou colocar aqui então iPhone 7, que é o celular que eu tenho, que eu faço todos os testes aqui de resolução na Unity. Então pronto, essa aqui é a minha visão agora de um celular. A minha câmera se adequou a essa visão. Dentro da cena aqui da janela Game, nós temos também uma outra opção de Maximize on Play. Então quando a gente der play no nosso jogo,
essa visão da câmera vai maximizar aqui em toda a janela da Unity. Tá? Outras opções também são de mutar o áudio e de tirar os gizmos e mostrar os status aqui da composição do nosso jogo, da nossa cena. Certo? Então aqui na nossa hierarquia a gente já aprendeu o que são os objetos que compõem a nossa cena e como a gente adiciona novos objetos. Tem várias formas. Uma delas é você clicar com o botão direito aqui dentro da janela hierarquia e adicionar aqui objetos. No caso, posso adicionar um objeto 3D, ó, cubo. Eu clico e ele adiciona. Você pode ver que ele adicionou esse cubo, olha só, sai da visão 2D, adiciona nesse ponto aqui da nossa câmera, tá? Da nossa visão. No caso aqui do ambiente de jogo, né? Adicionou aqui. Porém, eu queria que ele tivesse sido adicionado no centro da tela. O que eu posso fazer? Quando eu clico no cubo, eu quero saber as propriedades dele. Eu preciso alterar algumas coisas, algumas propriedades que estão ligadas a ele. Onde estão essas propriedades? Na nossa direita. Nós temos a aba Inspector, que é a aba que gerencia os componentes e tudo que está atrelado a esse objeto que nós estamos selecionando. Então, se eu clicar no cubo, nós podemos ver aqui que além dele estar selecionado na hierarquia, a gente aqui agora pode observar os componentes dele. Nós temos o nome, a tag, layer, aí os componentes, que é o Transform, Cube Mesh Filter, o Mesh Handler, Box Collider, tudo isso aqui influencia na visão dele aqui que nós estamos tendo aqui na nossa cena e consequentemente no jogo. Por exemplo, eu quero zerar, resetar a posição dele. Então eu venho aqui no X, né, em Position, Transform Position, eu vou colocar 0 em XYZ. Agora ele está no centro de todo o meu mundo 3D. Tá? Eu coloquei agora, eu resetei a sua posição. Eu posso fazer isso com rotação e escala. Lembrando que se eu colocar o meu mouse por cima da letra XYZ, clicar e arrastar, eu consigo fazer essa adição ou subtração de valores mais facilmente. Certo, então aqui nós temos os componentes, tá? À direita. Agora nós vamos passar aqui para baixo, que é a aba Project. O que é a aba Project? A aba Project ela se assemelha ao Windows Explorer. Então, se você também costuma criar pastas para formar uma hierarquia, para fazer uma organização das pastas do seu computador, aqui na Unity também não é diferente. Você vai fazer a mesma coisa com o seu jogo. Tudo que você cria para o seu jogo está dentro da pasta Assets. Então a gente pode ver aqui que Assets está como pasta principal. E após ela, dentro dela, nós temos aqui minhas pastas do jogo. Então eu criei essas pastas. Então, como é que eu fiz isso? Eu cliquei na pasta Asset. Aqui na minha direita tem a visão dessa pasta Asset. Cliquei com o botão direito, Create Folder, tá? Criar uma pasta. Agora, se eu quiser criar um script ou um material, a mesma coisa, botão direito dentro da pasta onde eu quero, Script, Shader, Áudio, Material, Lens Flare. Posso criar várias coisas, Physics, Material, tá? Tudo isso aqui é utilizado sim dentro dos jogos, então isso aqui se adequa muito bem. Esse tipo de criação aqui de objetos dentro de uma pasta, a Unity já vai fazer isso para você. Então é só você selecionar o que você quer que seja criado, por exemplo, folder, ela cria uma pasta para você. Então você pode dar o nome que você quiser e pronto, você criou essa pasta. E para que serve criação de pastas dentro da Unity? Para isso daqui, ó. Nós temos organização de pastas. Game Folder é a pasta que eu criei. Depois eu criei uma pasta chamada Animation, Materiais, Pack, que são aqui as texturas referentes a esse projeto, Prefab, que são objetos já pré-produzidos, Scripts. Então tudo já está devidamente em seus lugares. Console, aqui ó, Console. Isso aqui, o que é isso? Essa janela Console. Ela serve para debugar. O que é debugar? É você conseguir relatar problemas ou pontos do seu código que tem algum problema ou que simplesmente tem algum tipo de ponto de visualização. Por exemplo, o seu script roda muito bem até certo ponto, mas depois disso ele dá um erro. Então aqui no console, nessa janela,
a Unity vai te mostrar. Então olha só, nessa linha tal existe um problema aqui com essa variável. Então tudo vai aparecer aqui dentro do console. E você também pode debugar no seu código. Por exemplo, quando o jogador atingir 5 vidas, você vai colocar debug.log e dentro dele você vai colocar uma string. Ou seja, o jogador atingiu 5 vidas, por exemplo. Então vai aparecer aqui no console, o jogador atingiu 5 vidas. E para que essa janela console? Para você que é o desenvolvedor, ficar mais situado sobre o que está acontecendo no seu próprio código. Isso aqui é extremamente importante. Bom, após isso, nós temos aqui agora as nossas ferramentas, tá? Ferramentas rápidas. O que são essas ferramentas rápidas? Olha só, eu cliquei no cubo, que a gente adicionou aqui na cena. Ele já me deu aqui, ó, Move Tool, que são esses eixos, 3 eixos, X, Y, Z. O vermelho, que é o X, o Z, que é o azul, e o verde, que é o Y. Tá? Ele me ajuda a mover objetos. E dentro dele também nós temos como mover em dois sentidos ao mesmo tempo. Nós temos a rotação, a mesma coisa, nos 3 eixos. Se você clicar fora de qualquer uma dessas linhas da rotação e rotacionar, você vai conseguir rotacionar na direção que você está visualizando. A próxima ferramenta é de escala. Então, escala nos eixos, normalmente. No centro, ela vai escalonar de forma uniforme. Nesse cubo cinza, né? Que ele pega todos os eixos ao mesmo tempo. A próxima ferramenta é muito utilizada para 2D, para sprites normalmente, porque é uma ferramenta que ela se adequa à sua visão, mas olha só, ela se adequa a um tipo de perspectiva e quando você troca a sua visão, ela se adequa novamente àquela perspectiva. Isso aqui é muito fácil para a gente poder alterar tamanhos e escala de componentes da UI, do HUD, né? E também de sprites. As próximas ferramentas são um aglomerado das ferramentas antigas, então a gente não precisa, a gente utiliza muito pouco isso. Outra coisa, eu vou voltar aqui para o Move Tool. Lembrando que esse Hand Tool a gente consegue, tanto clicando por ele, né, fazendo essa movimentação aqui de grab, mas a gente consegue também deixando aqui em qualquer outra ferramenta, mas utilizando a bolinha do mouse de fundo. Tá? A gente consegue fazer essa mesma ação. Pivô, uma coisa importante. Aqui nosso pivô, né, nosso sistema aqui, para nós podermos manipular esse objeto dentro da nossa cena, está como pivô. Ou seja, todo objeto tem um pivô. Esse pivô é responsável por ser um ponto definido em qualquer parte do nosso objeto para que ele possa ser servido de orientação. No caso, o pivô está no centro, tá vendo? Quando a gente clica no nosso objeto, os eixos aparecem no centro. Porém, a gente consegue fazer com que esses eixos apareçam em qualquer outro lugar do nosso objeto. Isso se chama pivô. Pivô de movimentação, mas também, né, que o objeto está situado. Tá? Esse tipo de pivô. Então, certo. Agora, global. O que é esse global? Se a gente clicar, vira para local. Global é quando o pivô está no sentido do mundo. Ou seja, existe um mundo 3D. Nós conseguimos ver esse mundo 3D aqui que a gente, com a nossa visão de desenvolvedor. Tá? Então a gente sabe que o fundo, profundidade é Z. A gente sabe que para a direita é X e a gente sabe que para cima é Y. Porém, quando o nosso objeto ele se rotaciona, por exemplo, os sentidos daquele objeto mudam. Então a frente do objeto, normalmente, ela não vai ser com a mesma perspectiva que nós estamos vendo aqui do fundo, tá, do mundo 3D. Então, a gente vai dar uma olhada agora, olha só. O objeto está rotacionado, mas você pode ver que o eixo Z dele continua com o sentido desse mundo 3D do desenvolvedor, da nossa cena. Porém, se eu alterar de global para local, agora você pode ver que o eixo Z dele não é mais o fundo da nossa cena. E sim, agora, aquela parte aqui para cima. Por quê? Porque esse objeto foi rotacionado. E o eixo Z dele, agora, está rotacionado para aquele ponto. Se eu vier aqui e rotacionar esse objeto para qualquer outro lugar, e a gente voltar aqui para o Move Tool, você pode ver que o eixo Z dele agora está rotacionado também.
Então é local, o eixo Z dele é local. É a visão desse objeto, por exemplo, os olhos dele. Os olhos dele estavam para o fundo do cenário, mas agora os olhos dele não estão mais para o fundo, estão para o lugar que a gente rotacionou ele, tá? Local é isso. Beleza. Então vou voltar aqui para global. Bom, nós temos também aqui uns acessos rápidos, tá? Por exemplo, Game Object. A gente pode adicionar objetos em cena aqui por cima também. Componentes, a gente pode adicionar componentes. Window, que são as janelas. Nós temos aqui a janela da Asset Store. A gente consegue acessar a Asset Store pela própria Unity. Então a gente vai abrir uma nova janela aqui e ele vai carregar a loja da Unity. Tá? Layouts, mesma coisa. A gente consegue mudar por aqui. Nós temos aqui também outras janelas muito importantes, que aqui a General, as janelas padrão, tá? Caso você delete uma janela sem querer, você pode vir aqui e adicionar essa janela, certo? Package Manager, para finalizar aqui as janelas, muito importante que, por exemplo, você precisa de fazer animação por bones no seu personagem. E como é que você faz isso? A Unity tem o suporte, porém você precisa adicionar esse suporte por bones, tá? E como você faz esse suporte, já que não está vindo integrado na Unity, nesse caso, o suporte a bones, a ossos, você vai vir aqui no Package Manager, você vai clicar aqui em All Packages, tá? Todos os packages, vir aqui em Advanced e Show Preview Packages. Vai mostrar todos os packages, né, que são as adições, os complementos que a Unity oferece. Então eu vou clicar aqui, vou escrever Animation. No caso, já apareceu ali para a gente também, ó, 2D Animation e 2D Rigging. Vou voltar aqui. Olha só, é isso daqui. Ele já está integrado aqui no meu 2D Animation. Eu simplesmente posso fazer o update ou remover esse package, caso eu não o utilize. Nós temos outras coisas também, o IK dos Inverse Kinematics, que ajudam também ao fazer animações por bones. Nós temos aqui o importador de arquivos do Photoshop, .psb. Então se a gente instalar esse PSD import, a gente consegue trazer para a Unity arquivos Photoshop com camadas. Então a gente tem muito mais outros tipos aqui de pacotes. Tem o Shader Graph, que é um pacote agora mais atual, que possibilita a criação de materiais mais customizados, tá? Que é extremamente importante, simplesmente adicionando por aqui. Ah, e mais uma coisa também, caso você queira adicionar componentes a objetos, existem várias maneiras. Um script é um componente, então se você criar um script aqui na aba Project, por exemplo, aqui dentro de uma pasta, como você faz para adicionar no objeto? Você pode arrastar o script para dentro do objeto. Mas eu posso também arrastar o script aqui para a direita, tá? Para a aba Inspector, porque eu sei que o meu objeto Cube, tá? O objeto que é o cubo que a gente criou, ele está aberto aqui no Inspector. Então, se eu arrastar aqui para a direita, nós adicionaremos o componente, que no caso é o script. Você também pode adicionar por esse botão, ó, Add Component. Então, Rigid Body, corpo rígido. A gente pode adicionar esse componente por aqui, tá? No caso aqui, Rigid Body normal. E depois disso, o nosso objeto já consegue, nesse caso aqui com o Rigid Body, sofrer interferência da física, certo? Bom, então esse é o básico, mas também é o essencial sobre a interface da Unity. É claro que existem muitas outras funcionalidades que eu não mostrei aqui, mas isso é o básico para você poder começar e já entender. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos em canais, se inscreva no canal, tá? Que é muito importante, comente aqui embaixo caso você queira que eu traga novos vídeos com outros temas aqui para o canal e já te espero numa próxima aula. Até mais!